Olá pessoal, todos os dias as pessoas realizam centenas de atividades que parecem completamente comuns. Elas lavam o rosto, escovam os dentes, comem, tomam banho, lavam roupas. Não há absolutamente nada de emocionante nisso tudo, ou seja, é a boa e velha rotina. Mas isso só se essas coisas cotidianas não forem executadas em condições extremas, condições em que até mesmo dormir se torna uma aventura perigosa. Não acredita que isso seja possível? Bem, dá uma olhada no vídeo e comprove com seus próprios olhos. Vamos lá! Banhos em baixas temperaturas. Imagine que faz um frio terrível, muito forte. Tão frio que chega a doer até para respirar. Não estamos falando da cena de um filme sobre o apocalipse gelado. Essas condições podem ser encontradas hoje em dia em nosso planeta. Além disso, muitas pessoas vivem nesse frio tão terrível. Obviamente, o progresso tornou tudo muito mais fácil e conveniente, mas ele não alcança a todos. Tradicionalmente, os povos do extremo norte do mundo não praticavam nenhuma espécie de lavagem corporal com água. Em vez disso, eles faziam um procedimento de limpeza e em alguns lugares ele pode ser encontrado até hoje. Não é difícil de entendê-los, afinal, onde eles moram é bastante difícil ter acesso aos banhos aos quais uma pessoa moderna está acostumada. As temperaturas extremamente baixas ao longo do ano, incluindo no verão, simplesmente não possibilitam esse tipo de coisa. Felizmente, a tradição dos seus antepassados os ajuda nesse sentido. Os moradores das zonas rurais dessa região se reúnem em torno do fogão de sala da Iaranga ou do Chum, assim são chamadas as casas móveis dos povos do extremo norte. Eles vestem todas as roupas que têm, sentam-se próximos do fogo e começam a suar. É melhor nem imaginar o cheiro que fica lá dentro. Depois de se aquecer bem, essas pessoas se despem e começam a remover a sujeira acumulada um do outro com raspadores feitos de ossos de animais. Depois de terminar esse banho tão peculiar, eles se besuntam com gordura de foca que protege o corpo até a próxima limpeza. De acordo com os cientistas, esse método é o melhor que existe quando se vive durante o ano todo numa fria tundra do Ártico. No entanto, às vezes os povos do extremo norte simplesmente usavam roupas de pele de animal com a parte do pelo junto do corpo. A lã se esfregava constantemente na pele e, por assim dizer, limpava a sujeira. Dormir nas montanhas. Escalar montanhas é algo realmente complicado e longo. Não pense que é uma atividade que leva apenas algumas horas e que depois você pode descer e passar a noite em um hotel. Muitas vezes, para chegar ao topo de uma montanha leva muito tempo. Não é raro que sejam precisos dias. Por muitas décadas, os alpinistas simplesmente tinham que procurar alguma superfície nas montanhas onde pudessem descansar, mesmo nas rotas mais difíceis. Mas, com o advento da escalada em paredes verticais, a probabilidade de encontrar um local adequado para dormir diminuiu para quase zero. O que fazer então nessa situação? Dormir no penhasco mesmo, usando equipamento especial, é claro. Dizem que o primeiro alpinista que usou redes para dormir numa rocha foi um cidadão dos Estados Unidos chamado Royal Robbins, nos anos 60 do século passado. A estrutura exigia 2 pontos de fixação, instalados no mesmo nível e espaçados a uma distância de cerca de 2,5 metros. Não podemos dizer que era realmente seguro, mas é pouco provável que existissem muitas opções quando se estava pendurado em uma rocha íngreme, muito antes da chegada do século XX. É claro que, desde então, a humanidade desenvolveu muito a tecnologia e isso afetou não só os carros e os iPhones. Os modelos modernos de rede parecem mais com tendas penduradas ou camas de trens. Hoje em dia, elas são muito mais estáveis e geralmente protegem o alpinista do vento. Portanto, alguns alpinistas planejam sua rota justamente para passar noites nas montanhas. Não será muito confortável, mas a experiência definitivamente permanecerá na memória por toda a vida. Banheiro na Antártida. Bem, já aprendemos sobre os banhos no frio terrível e falando nisso, não recomendamos que vocês tentem repetir a experiência dos povos do extremo norte em casa. Os seus parentes provavelmente não vão entender você. Mas o que fazer quando há uma necessidade humana tão básica como usar o banheiro? E não estamos falando da tundra, mas da Antártida, no meio de um deserto de neve. Como fazem os exploradores polares que conduzem várias investigações por lá? Bem, para que os cientistas se aliviem na Antártida, eles contam com uma tenda especial. Ela precisa ser fixada no chão sem demora. Afinal, os ventos do continente mais frio do planeta são qualquer coisa menos gentis. Uma tempestade pode facilmente remover a leve estrutura e quando você está sentado no vaso sanitário, a última coisa que você quer é que ele saia voando de repente. O vaso em si não é aquecido, portanto, não é uma experiência muito agradável sentar nele. Mas dificilmente existe um lugar na Antártida que possa ser considerado realmente confortável
confortável. Vale lembrar que nenhum resíduo deve ser deixado na Antártida. Se possível, eles são destruídos ou até mesmo retirados do continente. No caso do tempo ficar muito ruim e ficar realmente frio, os cientistas polares não usam o banheiro. Em vez disso, eles usam garrafas especiais. É por isso que até mesmo uma ação tão simples como ir ao banheiro na Antártida pode acabar se transformando em uma complicada missão. Portanto, se o conforto é importante para você, talvez trabalhar em temperaturas extremamente baixas não seja o mais recomendável. Parece que já sabemos tudo sobre condições frias. Portanto, vamos sair do nosso planeta por um tempo. Sim, há coisas pra gente ver mesmo além das suas fronteiras. Não vamos voar muito longe, vamos dar uma olhada na Estação Espacial Internacional. Aqui também moram pessoas e todos os dias elas também precisam enfrentar várias dificuldades na realização de atividades comuns. Banheiro no espaço. Ficar por muito tempo em gravidade zero é uma verdadeira prova para qualquer pessoa. É por isso que apenas os humanos mais estáveis física e psicologicamente são selecionados para ir para a estação espacial. E um dos desafios mais inesperados, porém regulares, que os astronautas enfrentam é o uso do banheiro. A Estação Espacial Internacional possui 2 banheiros localizados nos módulos Zvezda e Tranquility. Eles usam um sistema de sucção acionado por ventilador. Não dá para negar que isso soa assustador, mas é simplesmente impossível ter um sistema de descarga no espaço de uma outra maneira. Nenhuma água fluirá pelos canos nessas condições, sem falar que é muito caro levar para o espaço a quantidade necessária de água para essas necessidades. E sem sentido. Bem, e pouco realista tecnicamente. Isso seria como construir uma enorme piscina na estação espacial. Em vez disso, os resíduos líquidos são aspirados por um tubo especial semelhante a um aspirador de pó espacial e os resíduos sólidos por um tubo semelhante, mas com um assento sanitário. Para evitar que odores desagradáveis se espalhem pelo compartimento, os 2 tubos são bloqueados imediatamente após o seu uso. Os resíduos líquidos são coletados em recipientes de 20 litros e os resíduos sólidos são coletados em sacos microperfurados individuais, que são armazenados em uma caixa de alumínio. Depois de cheios, os tanques são transferidos para a espaçonave Progress para descarte. Quanto tempo será que os moradores da estação espacial levam para se acostumarem com tudo isso? Banhos no espaço. Tomar um banho na estação espacial é um sonho impossível. Portanto, para manter a sua higiene, os humanos em órbita se limpam com toalhas molhadas embebidas em água ou uma solução desinfetante. Não parece muito refrescante, mas não há muita opção. Lavar o cabelo, por exemplo, se transforma em uma verdadeira aventura. Para essa tarefa aparentemente simples, é preciso uma pequena bolsa de água morna, shampoo, toalha e pente. A água é aplicada nos cabelos o mais próximo possível da cabeça e é distribuída com as mãos. O shampoo é removido com uma toalha, e curiosamente tudo isso realmente possibilita obter limpeza. Obviamente, quanto mais curto for o seu cabelo, mais fácil será lavá-lo. Esse é um princípio que funciona não apenas no espaço. Lavar roupas no espaço. Como você já entendeu, as tarefas que na Terra são bastante simples e até chatas, em órbita podem se transformar em um verdadeiro problema. Lavar roupas é uma delas. Afinal, o que a maioria das pessoas faz quando a roupa já está usada e com uma mancha? Simplesmente a jogamos em uma máquina de lavar ou em uma cesta de roupa suja para lavar mais tarde. Fácil. No entanto, na estação espacial as condições são completamente diferentes. Há muito pouca água aqui e, portanto, ela é usada apenas para beber e se limpar. Além disso, nenhuma máquina de lavar roupa funciona na gravidade zero. Portanto, os astronautas precisam usar as mesmas roupas por vários dias. Eles podem, por exemplo, andar o mês todo com a mesma camisa ou usar um par de meias por uma semana inteira. Obviamente que nessas condições é preciso ser extremamente cuidadoso e tentar se sujar o menos possível. Bem, para que os astronautas suem menos, um certo regime de temperatura é mantido nos compartimentos onde vivem. Assim, as roupas ficam limpas por mais tempo. E quando a quantidade de roupas sujas atinge um volume significativo, ela simplesmente é levada embora da estação por uma das naves de transporte. É também com a ajuda delas que os astronautas recebem coisas limpas que são lavadas na Terra. Bem, agora vamos voltar ao nosso planeta, mas não onde reina o frio terrível. Desta vez, veremos como são resolvidos os simples problemas cotidianos no meio da floresta. Escovar os dentes na floresta.
Imagine que você está no meio da floresta e não levou pasta de dente com você. Talvez você não quisesse causar dano à natureza ou algo assim, ou talvez você simplesmente se esqueceu. Não importa, você pode perfeitamente escovar os dentes com o carvão moído de uma fogueira. Ele funciona como um desinfetante que mata as bactérias. No entanto, ele deve ser transformado em um pó muito fino que não machuque suas gengivas. É preciso ter cuidado. Você pode usar um galho desfiado ou algo do tipo como escova, ou você pode simplesmente esfregar o carvão com o dedo. Sim, seus dentes ficarão pretos por algum tempo, mas é fácil acabar com isso usando água. Outra solução interessante usada pelos viajantes experientes é a menta. Ela também precisa ser triturada. Depois basta adicionar um pouco de água e usá-la para enxaguar a boca. Além de ser refrescante, ela também faz bem para os dentes. Dormir na árvore. Imagine que você caminhou pela floresta por muito tempo e de repente percebeu que ficou completamente escuro. Parece que você vai precisar passar a noite, mas como fazer isso quando há provavelmente muitos animais selvagens por perto? Selvagens e com muita fome. Para situações como essas, os especialistas em florestas recomendam que você mantenha sempre uma corda leve e forte em sua mochila. Com ela, você pode fazer uma escada simples para subir bem alto em uma árvore. Isso é muito mais simples do que parece. Bastam alguns laços, além da capacidade de transferir habilmente o centro de gravidade e você estará lá em cima. Mas uma pessoa não é um esquilo e, portanto, para não cair de um galho enquanto dorme, você deve se prender com a ajuda desta mesma corda. Banhos na floresta. Ao fazer uma longa trilha, você sempre se deparará com uma falta de comodidades. E isso é normal. Caçadores e aventureiros já estão acostumados a todos os tipos de dificuldades. No entanto, mesmo na natureza, eles sabem como se alegrar com procedimentos com água. Para fazer isso, os viajantes coletam grandes pedras perto da margem do rio e montam algo como uma lareira primitiva, no interior da qual lenha é colocada. Assim que as pedras esquentam, o fogo pode ser apagado. Isso é feito para que monóxido de carbono não seja mais liberado. Então, ao redor dessa estrutura, os viajantes colocam uma barraca com um fundo recortado. E pronto, a sauna está pronta. Depois de se aquecer bem, você pode mergulhar no corpo d'água mais próximo e lavar toda a sujeira acumulada no seu corpo. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.